tarde, amigos do Bate Pronto. Eu tô de penteado novo. Eu tô com um penteado maravilhoso hoje aqui no Bate Pronto. Eu prefiro ficar de ladinho pra mostrar o meu coque. Mostra o coque. Mostra o coque do pilhadinho. Mostra o coque do Felipe Luiz. É um monstro. É o maior treinador brasileiro na atualidade e tem que aceitar. Teve coleguinha da imprensa lá no começo que queria criticar. Ah, mas teve. E hoje eles estão assim. Olha como é que estão os coleguinhas da imprensa que tentaram criticar o Felipe Luiz lá no início, Coquinho. Eles estão assim, ó. Ó. Escondidinhos. Eles se esconderam. Eles sumiram. Porque o maior treinador brasileiro na atualidade é Felipe Luiz. O que aconteceu ontem no Maracanã? Deixa eu botar meu coquezinho. Foi um atropelo. Foi a maior goleada da história dos pontos corridos. O Flamengo do Felipe Luiz ontem, ele mostrou que é o melhor time do Brasil na atualidade. Sei que vai ter gente que vai ficar chateada. Ai, pilhado, clubista. Clubista! Olha o que aconteceu ontem no Maracanã. Pedro, show de bola. Com direito a elástico. O velho otário chegou. Chegou falando que eu sou clubista. Chegou. Eles estão desesperados. A cara do Flávio Prado chegando é de desespero. É vendo que o BAP falou. O BAP falou. Ele não estava mentindo. Queremos ser o Real Madrid das Américas. E o que o Flamengo fez ontem? Samuel Lino. Tem musiquinha e tudo já, Flávio Prado. Tem musiquinha. Chama Samu. Chama Samu. Samuel Lino tem música. Pedro, 3 gols. Samuel Lino, 2 gols, 3 assistências. Mas quem eu faço questão de elogiar tá aqui. Olha o cabelinho do pilhadinho. Viu que o transplante deu certo. Olha o cabelinho que pilhado meteu. Coquezinho, porque tem que falar é dele. É esse cara que tentou ser criticado, né? Que muitos tentaram criticar lá no começo. Ai, mas o Felipe Luiz não tem experiência. Ai, como é que o Felipe Luiz vai substituir o Tite? Bando de baba-ovo do Tite, que não queria aceitar o Felipe Luiz. E o pilhadinho falava, bota o Felipe Luiz. Só que só lembram as bostas que eu falo. Quando eu falo bosta, é o Olímpia, é o Penharol, aí todo mundo lembra. Agora, a voz da sabedoria disse lá atrás, deixa eu arrumar meu coquezinho, chamem Felipe Luiz. O trabalho do Tite tá horroroso. Pega o Felipe Luiz na base e arrisca. E o pilhadinho nessa ele cravou. Porque o que o Felipe Luiz está fazendo, meu Deus do céu. O Flamengo, como é que é o saldo de gols do Flamengo? É 35, né, Bruno? Tem 35 de saldo de gol. Tá rindo do quê, bobo? Hein? O Flamengo é uma máquina mortífera. O Flamengo do Felipe Luiz, nesse momento, é uma máquina mortífera. E que o Estudiantes se prepare, porque eles são estudiantes ainda. E nós temos o professor. Se eles têm os estudiantes, gostou dessa, Bruno? Nós temos o professor. E o professor Felipe Luiz tá voando, tá meteórico. Palmeiras ganhou, jogou a pressão pro Flamengo, mas parecia que não tinha pressão nenhuma. Foi 2 gols em 3 minutos, 3 gols em 30 minutos. Foi um atropelo. E aí, até sua mamãe deve ter falado para muitos de vocês, para de gritar. Mas não dava.
não dava para parar de gritar gol. Uma boa tarde, Flávio Prado. Boa tarde, Bruno Prado. E eu faço questão de dizer, ele correu. Ele é frouxo. Eu vim para São Paulo só para isso. Deu 8-0, eu falei, eu vou. Eu quero olhar na cara do Vampeta de coque. De coquezinho. Acelera a máquina! Aí o que aconteceu? A máquina do pilhado acelerou, pisou no acelerador e o Vampeta correu. Ele não tá no programa hoje. É inacreditável que num dia que tem 8-0 do Flamengo, ele correu. E 8-0 não contra qualquer um, hein, Marcos André? Contra o Vitória dele, que demitiu até o treinador. A máquina rubro-negra, ela vai derrubando. Ela vai... Derrubaram o Carille. Não fica assustado, não. Porque ele levou de 8 da máquina rubro-negra. Flávio Prado já assustado. Eu sei que assusta. O que esse Flamengo faz, tá assustando. E é com esse coquezinho que Bruninho tanto gostou, que Flávio Prado achou charmoso, que nós abrimos o bate-pronto ao estilo Felipe Luiz. Bruno Prado, fala pra mim se eu tô exagerando. É a maior goleada da história dos pontos corridos. É a maior. Ninguém nunca chegou nisso. É o Flamengo liderando absoluto. E é o Felipe Luiz reinando e calando a boca de quem tentou falar mal dele no começo do trabalho. Meu amigo Bruninho, deixa eu ficar de ladinho com meu coque. Que beleza, né? Até respirou ali, ó. Até deu uma respirada, aliviar, calma. Hoje tem motivos para o senhor estar empolgado, né? Uma grande vitória do Flamengo, 8-0. O Flamengo tem algumas goleadas nesse campeonato, todas têm um desenho muito parecido. Contra o Juventude, o 6-0, contra o Corinthians, 4-0, contra o Fortaleza foi 5, mas foi um pouquinho diferente, no sentido de que Juventude, Corinthians e Vitória tomaram um gol logo de cara. Isso é uma marca muito forte do time do Flamengo, uma pressão enorme, principalmente no Maracanã, no início. Se faz o gol ali, a chance de uma goleada é enorme. Então ontem fez 2 em 4 minutos, né? Ali estava desenhado. 3, corrija isso, 3 e pouquinho. 3 e pouquinho. Não foram 4 minutos, né? Foram e outra 3 e coisa, pouco. Bruno Prado, se o Flamengo foi uma máquina, a nossa torcida hoje aqui tá uma máquina. 27 mil pessoas em 11 minutos. Deixa o like nessa porra. Olha isso. É o Flamengo do Felipe Luiz, Flávio Prado. É o Flamengo avassalador, meu amigo Bruninho. Sim. Ninguém te perguntou nada. Coquinho dá uma secada aqui, né? Mas tudo bem, faz parte, né? Eu acho um absurdo ficar secando os outros, mas faz parte, né? As pessoas fazem isso, eu acho isso um grande absurdo. Jamais vamos secar nenhum time, muito menos o Flamengo, né? Não vamos ficar secando o Flamengo aqui, nessa empresa ninguém faz isso. Mas foi uma vitória fantástica mesmo, 8-0. Quando você falou que o Carille caiu, o Flávio Prado se surpreendeu, porque acho que também o Carille não teve a menor culpa nisso aí. Claro que não, um nem atropelo. o Carille nem o Vitória. Não tem nada a ver. É uma imbecilidade. Essa demissão é uma imbecilidade. Foi ali um atropelo do Flamengo. É uma imbecilidade, mas tu vai falar da demissão do Carille lá pros 50 minutos de programa. Que eu quero ouvir o senhor falar do Flamengo. Não, eu quero ouvir o senhor falar da máquina mortífera rubro-negra. Primeiro o Carille. Mas assim, eu falei do Carille porque ele não teve culpa. Vai fazer o quê? Foi atropelado, né? Foi 2 gols logo no início do jogo, ali acabou o jogo. O Flamengo, quando ele faz o gol nessa pressão inicial, o adversário fica mais aberto, o adversário psicologicamente também vai lá para baixo, o Flamengo ganha confiança, porque vai um time como Vitória no Maracanã, ele vai na motivação, qual que é? Vou tentar segurar, fazer o resultado aqui, se achar uma bola, fazer um golzinho, ok, às vezes acontece isso, aconteceu com o próprio Flamengo esse ano, contra o Central Córdoba, em outros jogos, é difícil, mas às vezes acontece. Aí quando você toma o gol logo no início do jogo, já desaba tudo, né? A ideia pro jogo, da parte tática, emocional. Então aí quando o Flamengo consegue fazer isso, ele derruba o adversário, que já é inferior. Aí você derruba o adversário em tudo, na estratégia, no emocional, e o Flamengo, ele continua, ele fica, ele aperta. Então é um time que, quando ele tem essa vantagem,
principalmente no Maracanã, ele vai atropelar mesmo, né? Como já fez com o Juventude, com o Corinthians e com Fortaleza, e agora com Vitória. Foi uma grande goleada, uma grande vitória do Flamengo e um jogo espetacular, né? O Flamengo, não sei se foi o melhor jogo do Flamengo no ano, que o time teve jogos muito bons, mas esse jogo, pelo número de gols, acho que acaba sendo, mas o Flamengo já teve outros jogos assim, então quando ele consegue fazer um jogo desse tipo, é muito bom de ver. Bruno Prado falou tudo. Eu vou fazer o programa assim hoje. Eu vou fazer de lado. Eu quero mostrar meu coque. Eu quero mostrar meu penteado, Felipe Luiz. E foi o que o Bruninho Prado falou, ô Flávio Prado. Bruno Prado deixou claro com toda a sua sabedoria e falou de forma educada o que eu falo de forma mal educada. O Flamengo, ele vai tratorar todo mundo que demole na frente dele. Tratorar. Foi o que o Bruninho falou. Se demole, vai atropelar. E vai atropelar. E aí, Flávio Prado, nós estamos falando de um Flamengo, por isso que eu botei meu coquezinho aqui, em homenagem a ele, porque nós estamos falando de um Flamengo que foi montado pelo Felipe Luiz. A gente tem que deixar isso claro. O Flamengo foi montado pelo Felipe Luiz. Ele pediu Saul, porque foi companheiro dele. Meu Deus, que alívio ver o Flamengo livre do Alan. Que alívio ver o Alan fora do Flamengo. Temos o Saul, qualidade, técnica, terno, jogando. Foi ele que escolheu Samuel Lino. Ele escolheu. A gente está falando de 2 jogadores do Atlético de Madrid. O Flamengo não contrataria esses caras se o Felipe Luiz não estivesse ali. Samuel Lino, Felipe Luiz disse ontem, a gente vai mostrar a declaração aqui, vale mais do que se pagou nele. Foi a contratação mais cara da história do Flamengo e o Felipe Luiz disse, vale o dobro ou o triplo dos 20 milhões de euros que ele custou pro Flamengo. Olha o que esse Samuel Lino tá jogando. É chama Samu mesmo. E aí ainda teve Emerson Royal, teve o Carrascal, tem Jorginho. É um Flamengo que joga muita bola. E aí, Flávio Prado, eu vou de encontro àqueles que querem questionar Filipinho, do Coque, e dizem, mas o meio-campo pode ficar sem pegada. Que se dane pegada, Flávio. Se você tem Saul e Jorginho junto com a Arrascaeta, você não perde a bola. Então você não precisa correr atrás do adversário. É ele que vai correr atrás de você. É um Flamengo de terno, é um Flamengo de coque. E eu continuo dizendo, seu frouxo Marcos André, você é um frouxo. Eu vim aqui no estúdio, no 8-0, eu avisei, eu vou sair do Rio para São Paulo para olhar na cara dele. E ele correu. Ele não veio. Você vê um frouxo quando ele bota o rabinho entre as pernas e ele corre. Mas eu vou esperar, Flávio Prado. Eu vou esperar ele aqui até ele voltar. E o primeiro programa dele na volta, eu vou estar com o meu coque para humilhar Marcos André nesse programa, Flávio Prado. Muito boa tarde. 2 observações. Primeiro, não foi ele que correu, foi você. Ele falou, se você me der 3 de lambuja, eu aposto. E você correu. Tô falando que ele correu do programa, animal. Ele não tá aqui hoje. Você correu da aposta. Ele não tá aqui hoje. Você correu da aposta. E ontem nós lembramos isso aqui. O Vampeta e tal. Ele falou, pois é. Então, você correu da aposta. E uma outra situação que eu queria te falar, cara. Tem um cara que apresentava o programa aqui, sem coque, que até parece um pouco com você, mas não usa coque, né? E depois do jogo contra o Central Córdoba, esse cara esculhambou o Felipe Luiz. Você acredita num negócio desse? Como é que pode? Ainda bem que você veio hoje pra fazer justiça. Porque depois do jogo... Foi uma esculhamba, acabou com o cara. Isso aqui é o iniciante, não sei o que e tal. Felizmente você está aí hoje pra corrigir aquilo que aquele cidadão que não usa coque falou. Você, né? Fez a sua gracinha? Na gracinha não, eu só fiz. Você fez a sua gracinha? Se tem uma coisa que esse homem que hoje está de coque e já esteve sem, é culhão, é personalidade. Já falei 1000 vezes. Quem foi? Agora eu vou te perguntar. Dá pra dividir câmera com ele, Coquinho, no estúdio novo? Divide a câmera com esse idiota. Isso, divide, que aí eu vou olhar pra ele aqui. Quem foi o primeiro a falar de Felipe Luiz no Flamengo? Fala pra mim.
Eu acho que foi o Rodrigo Viga, não lembro bem se foi o Rodrigo Viga. Como tu é ridículo. Como você é ridículo. Eu fui o primeiro nesse programa a falar. Tira o Tite, bota o Felipe Luiz. Que falavam, não tem ninguém pra botar no lugar do Tite. Tem! Bota o Felipe Luiz. Eu falei ou não falei, Bruno Prado? Não sei. Que loucura, Tenho que dúvidas. família mau caráter, gente. Tenho dúvidas. Que família... Tudo Temos bem. que pegar o VAR do programa. Tudo bem. O Coquinho falou que você falou Carille. Vamos nessa. Falei. Agora, é claro que contra o Central Córdoba eu critiquei. Não pode poupar Não foi time. você não, foi o cara sem coque. Foi o sem coque. Mas eu falei. Eu achei aqui, você falou um dia aqui, eu achei aqui, revendo os vídeos O quê? do Felipe. Claro que eu falei. Eu achei aqui, ó, eu fui achar no arquivo, achei. É claro que eu falei. É óbvio que eu falei. Então tem que me respeitar, ô tonto. E outra coisa, contra o Central Córdoba, ele errou. Só que aí ele aprendeu. Pilhadinho mostrou pra ele o caminho. Eu falei, tá rindo do quê, Bruno Prado? Eu falei, Felipe, respeite a Libertadores. Não pode poupar. E aí, parou de poupar, atropelou o Inter, atropelou agora o Vitória, líder absoluto, e o coquezinho pra você. Vai, pode falar. Fala do Felipe Luiz, depois da tua gracinha patética. Bom, primeiro é incrível, né? Quando eu vi Eu conheço o Flamengo de muito tempo e tal. Eu acompanhei aquele time do Zico maravilhoso, aquele pessoal da época que tinha os Arquibaldos e os Geraldinos, a banda, né? Os caras Jaime, Amanda, era uma coisa... Aí quando eu vi o Flamengo com um técnico com coque, eu confesso que eu fiquei um pouco assustado, né? Porque fugiu um pouquinho da tradição do Flamengo e tal. Isso à parte, hoje eu fiz uma saudação num comentário que eu fiz logo de manhã, à volta do futebol brasileiro. Sinceramente, chego uma época que eu gosto de futebol. Então, quando eu falei aqui, vou falar de novo, que eu prefiro perder do Bayern, como o Flamengo perdeu, do que ganhar do Paris Saint-Germain, como o Botafogo ganhou, eu coloco de novo isso. Futebol brasileiro é outra coisa. Encheram de gringo ruim aqui, alguns poucos bons, a maioria ruim, e acabaram com o futebol brasileiro. Inclusive as bases aqui, elas revelam brucutus para serem vendidos para a Europa. Quando eu vejo o futebol brasileiro dando caneta, dando drible, lançamento longo, aproximação, passe curto, elástico para fazer gol, isso é o futebol brasileiro. Isso aí que é o... E outra coisa, o Vitória ontem era o Vitória por acaso. Por isso que é uma sacanagem demitir o técnico. Não tem culpa nenhuma. Zero. Culpa nenhuma. O Vitória ontem foi sparring. Qualquer um seria sparring. Como o Inter foi sparring no jogo do meio de semana, e só não tomou demais porque o Flamengo tirou o pé, porque tinha outros jogos e tal. Outros vão tomar esse tipo de totó. A menos que o Flamengo mude a filosofia. Mas com esses jogadores que ele tem lá hoje, com esse time que ele jogou ontem, não tem pra ninguém. Até logo. É um abraço. Então isso é uma volta ao futebol brasileiro. E eu, como já te falei várias vezes, o único time do Rio que eu tenho simpatia é o Flamengo. Já não dá para dizer a mesma coisa da torcida do Flamengo, né? Então, às vezes, você fica na dúvida, você fica meio assim e tal. Alguns torcedores do Flamengo, especificamente, você fala, pô, tal, era melhor que tomasse uma porradinha para você dar umas risadas e tal. Mas reconheço que vai estar muito difícil daqui para frente dar risada. Se tudo correr normalmente, se tudo continuar assim, e eu rezo para que continue assim, porque eu quero ter a vontade de assistir um jogo de futebol, como eu faço para ver o City, agora já não estou tão animado assim, como eu faço tudo para assistir o Manchester City, porque eu gosto de futebol, eu quero ver um time brasileiro que me faça ver futebol, coisa que hoje eu só assisto se eu estiver trabalhando. Se eu não estiver trabalhando, eu não tenho a menor vontade de ver time de jogos de futebol do Brasil. Mas eu vou querer no domingo, nem que seja depois de replay, eu quero ver o jogo do Flamengo contra o Grêmio. Então, esse é o futebol que eu gosto. Eu gosto de futebol por causa disso. Eu virei cliente esportivo por causa disso. Não por causa dessa porcaria que a gente tá vendo aí. Time defensivo, bicão, time que só joga em contra-ataque. Isso aí pra mim é lixo. Eu nunca respeitei o Simeone,
Quer dizer, respeito como profissional. Não. Mas nunca coloquei no nível dos técnicos melhores, porque ele é um cara Mourinho. Esses são os caras que jogam para destruir, não para construir. Futebol é construção. Se o jogo ontem fosse 8-7, seria maravilhoso. Não teve nem chance, porque é a diferença dos times e tal. Então o Flamengo vai tomar muitos gols, sim. Tomou pouco, né? Só tomou 9 até agora. Mas vai tomar, vai ter jogo que ele vai tomar. Não tem problema nenhum. O grande Santos, não quero comparar uma coisa com outra, até porque aquele tinha o Pelé, mas o grande Santos ele perdia de 6-3, perdia de 5-2. E, às vezes, tomava umas goleadas. Já tomou 5-1 do Guarani uma vez, para meteu 7 no segundo turno. Esse é o futebol brasileiro. Quero ver futebol brasileiro. Caneta, drible curta, aproximação, lançamento longo, jogar elástico. Esse é o futebol brasileiro. Então, foi uma delícia ver o jogo ontem. Uma delícia. O Carille é meu amigo. Eu lamento a saída dele e acho uma covardia, uma sacanagem. Era o Vitória, fosse o Bahia, não sei. Talvez não fosse 8, talvez fosse um pouco menos, porque a condição dos atletas é diferente. Mas 80% dos times do brasileiro, se tivessem lá ontem, teriam tomado o totó do mesmo jeito. Então acho uma sacanagem, é uma covardia. Como se a culpa fosse do Vitória. Então não teve culpa nenhuma. O Renato Kaiser ontem, quando acabou o jogo, ele falou, não tinha o que fazer. Nem pontapé dava, você não encontrava os caras, vai dar pontapé em quem? No ar? Quando chegava, cada jogador do Flamengo que tinha uma bola no pé, tinha 2 para receber a bola, opção de jogo. Isso é o máximo do futebol, é maravilhoso. Então, foi um... O Bruno sabe, com 10, 15 minutos de jogo, eu escrevi pro Bruno, falei, pô, Bruno, isso aqui tá um absurdo. Comentei isso, falei, não dá, não tem como, né? Minha primeira intervenção ontem, começou o jogo e tal, né? Coloco o jogo do Palmeiras. Aí o Zé Manuel me chama com 3 minutos e fala, Flávio, sua opinião sobre o jogo. Eu falei, ele está decidido. Ele não tinha a menor condição, do jeito que estava jogando. Enfim, bem-vindo futebol brasileiro de volta. É isso que eu quero. Mas eu espero que tropece bastante para eu poder dar risada também, porque, como eu já disse, o Flamengo é uma maravilha, mas a torcida é mala. A torcida é mala. E aí eu sei que você quer ficar secando e você tá desesperado. Porque você quer me zoar e eu tô te zoando o ano inteiro. Eu, desesperado, eu quero mais é ver isso. Eu imagino. Isso que eu falo, o tamanho da tua cara de pau. Quando você tá escalado. Eu quero ver isso. Eu quero. Eu quero ver esse futebol. O jeito que tu seca o Flamengo, só você e o Vampeta secam. É verdade. Não. Aí é injusto. Todo mundo Toda seca. A redação da Todo mundo seca. O problema é, entre secar e tirar um sarro com a tua cara, que é uma delícia, e ver o futebol bem jogado, eu prefiro ver um futebol bem jogado pelo seguinte, ontem era uma segunda-feira, 9 da noite, quer dizer, um horário que, né, normalmente você não tá... Eu tenho uma pizza com os amigos, há mais de 40 anos, não deu pra ir e tal. Eu tava escalado. Se o jogo fosse usando a sua terminologia uma merda, eu ia ter que trabalhar do mesmo jeito. Eu saí daqui numa satisfação. Eu saí feliz, foi uma delícia ver o jogo. Eu ficaria muito chateado se eu não tivesse visto. Então eu quero, já que você vai trabalhar, é bom trabalhar em jogo legal. Porque o jogo vagabundo você tem que trabalhar também. Você sabe disso. Se você estiver escalado, o jogo sendo vagabundo, e a maioria você tem que fazer. E esse é o jogo do prazer. Tipo, o jogo do City, quando eu vejo o City do Guardiola no auge e tal. Cara, o Bruno sabe disso, fazia qualquer coisa para ver o jogo. Quero ver o jogo legal, o jogo que eu quero ver. Quando você tem no Brasil o jogo que você quer ver, time que você quer ver, e o último que fez isso comigo foi o time do Flamengo, do Jorge Jesus, 2019. Antes tinha sido o time do Santos, do Chico de Soleil. É gostoso você ver jogar. Eu gosto de futebol. Só que o que se joga aqui é algo muito parecido com futebol, mas não é exatamente futebol. E aí vem um time e começa a jogar futebol. É uma maravilha. Adorei. E é legal que esse Flamengo, ele nessa de dar satisfação de ver jogar, é legal quando joga bem, e quando tem um dia de Central Córdoba também é legal. Você se diverte do mesmo jeito. Então tem essa vantagem, né? Você se diverte. Mas é isso, não é nada contra o Flamengo, não. É mais pra ver a cara do pilhado. É contra mim. Pior é isso, é contra um companheiro de trabalho. Que é legal, é divertido. Deixa eu ver aqui. É verdade. Eu não queria confessar, mas é verdade. Agora, pro azar de vocês, eu tô voando, eu tô de coque, eu tô aqui tranquilinho de coquezinho estilo Felipe Luiz. E aí, eu vou falar uma coisa que o Flávio Prado tá dizendo que eu discordo um pouco. Eu acho, não o Carille, mas que o Vitória tem culpa um pouco sim. Jogou errado, jogou muito retrancado, só o goleiro entregou os 2 primeiros gols, pô. Leva debaixo da perna o primeiro, erra o passe no segundo. Eu não acho que qualquer time levaria o massacre que foi. Mas também não acho que a culpa foi do Carille.